Perigo, Minas. Cook Prasad, 7, Camboja. MD-82. Altura, 57 milímetros. Diâmetro, 53 milímetros. Peso, 100 gramas. Explosivo contendo aproximadamente 28 gramas de TNT. Pressão ativada, 4 a 5 quilos. Além da busca. Verdade. Liberdade. Esperança. O que está acontecendo? Sinais. Além da dor, a busca por respostas. Cirurgião dentista. Jeff Yoden, tem hora marcada. Bom dia, Sr. Yoder. Poderia preencher esse formulário para mim? Obrigada. Por que a vida é dolorosa? Quer dizer, há terremotos que destroem cidades inteiras, tsunamis que aniquilam milhares de pessoas. E no noticiário ouvimos que alguém foi morto cruelmente por jogar comida num carro. E o nosso vizinho está passando por um divórcio conturbado. A dor está em todos os lugares. E aí, alguma coisa acontece com a gente. Um amigo próximo morre. Nossos pais se divorciam. E o médico liga dizendo que os resultados do exame chegaram e ele quer conversar imediatamente. Quando acontece tão próximo da gente, começamos a pensar: alguma coisa está errada. Alguma coisa está muito, muito errada. A vida não era para ser desse jeito, era? Por que a vida não pode ser sem dor? Parece ótimo, não parece? Uma vida sem dor. Feche a mão, por favor. Certo. Assim. Prontinho.
Com poucos dias de vida, a bebê Gabi Gingrass dormiu durante a picada de um exame. Acontece que ela não reagiu à dor da agulha, porque ela não sentiu. A diretora Melody Gilbert explora a luta de Gabi no documentário Uma Vida Sem Dor. Do documentário Uma Vida Sem Dor. A dor ensina. A dor protege. A dor pode nos salvar de muitas coisas ruins na vida. Ela foi um bebê tranquilo e maravilhoso nas primeiras 7 ou 8 semanas de vida. Com 4 meses, ela começou a morder como a irmã. Os dentes começaram a nascer e ela mordeu a pele dela e teria chegado até o osso se eu tivesse deixado. Estava todo mastigado, estava mutilado e feio. Parecia um hambúrguer cru na mão dela. Se Gabi não sente dor, o que ela sente? Ela sente o toque. Toque e dor usam nervos diferentes. Então, ela sente a textura. Ela sente o que é macio, duro. Ela sente pressão, temos certeza. Ela sabe muito bem quando bateu a mão na porta, ou se beliscou, ou se fez alguma coisa. Ela sabe que é diferente. Eu gosto de Eu você. já falei várias vezes que o corpo dela não funciona como o da irmã. E que Deus a fez assim. Cuidado! São os nervos que carregam o sinal da dor de qualquer lugar da superfície do corpo até o cérebro. Ele nunca chega ao cérebro. Ela não sente dor. Quando a gente ficou sabendo que ela não sentia dor, eu pensei, nossa, isso é uma coisa fácil de lidar. Mas depois você começa a pensar nisso. Vou fazer uma dança boba. Vai fazer uma dança boba? O tempo todo eu me pergunto se ela vai ter que ir para a escola de cadeira de rodas. Essa é a minha sereia. Ela vai nadar. As pessoas sempre pensam em dor, dor, dor. Ah, se pudesse me livrar da dor, eu penso, não sabe como tem sorte por conseguir senti-la. Nossa sensação de dor é o mecanismo de alerta do corpo dizendo para parar, que temos um problema. Nós precisamos alterar o caminho. Tudo bem em um período curto, mas é desagradável quando não conseguimos impedir a dor. A dor está tentando dizer alguma coisa? Pense nisso. Se eu tenho dor de dente, sei que tenho um problema. Talvez a dor coletiva deste mundo esteja dizendo que todos nós temos um problema. E qual é exatamente o problema para o qual essa dor coletiva está alertando? Por que o mundo está uma bagunça? E quem vai arrumá-lo? Quem poderia garantir que a vida fosse livre de dor para todos e para sempre? Deus poderia. Deus poderia fazer isso, mas Ele não faz. Pelo menos não por enquanto. E ficamos bravos com Ele por isso. Dizemos que Deus não pode ser todo-poderoso e não pode ser amor. Talvez a gente dê mais um passo e fale que Deus é o problema. Afinal, se Ele fosse amor, se Ele fosse todo-poderoso, esse mundo não estaria assim. A dor não ficaria sempre à espreita, pronta para explodir na nossa cara. Cook Prasad, 7, Camboja. O conflito no Camboja durou 30 anos. Então, em 1979, quando o exército japonês entrou no país e o regime do Khmer Vermelho caiu, todos os envolvidos na guerra começaram a plantar minas recebidas da União Soviética ou da China. E mais tarde, isso progrediu e continuou até 1998, quando a guerra acabou e a reconciliação aconteceu. As minas terrestres causam dor de forma indiscriminada.
Elas são projetadas para a guerra, mas podem permanecer dormentes, prontas para infligir dor muito tempo depois da guerra terminar. Remover minas de uma área leva tempo, e não tem como se livrar delas da noite para o dia. Você pode me dizer o que a Halo significa? A Halo Trust é a maior organização humanitária do mundo de remoção de minas. Ela foi fundada em 1998 e cresceu desde então. Hoje a Halo Trust trabalha em 11 países pelo mundo. No Afeganistão, no Sri Lanka, no Cáucaso, nos Balcãs, na África e no Camboja. Que tipo de mina vocês encontram nesta área? Não se engane. Parece pequena. Parece um brinquedo também. Mas às vezes uma coisa pequena assim causa um grande estrago. Causa sim, porque tem 28 gramas de explosivo. O que não é muito, mas é suficiente para explodir o seu pé. Há muitos tipos de minas. As minas blast, as minas de fragmentação, as minas bounding, minas direcionadas e, é claro, as minas antitanque. Todas elas são encontradas aqui no Camboja. Todos os símbolos correspondentes com suas cabeças indicam acidentes que aconteceram nesta área com o tempo. Como pode ver, tem 4 ou 5 nesta área. Pode ser morte ou ferimento? Sim, afirmativo. Então, Goran, quantas minas teria no Camboja? Desde que começamos a trabalhar no Camboja em 92, desativamos 235 mil minas aqui no país. E se levar em consideração o que é conhecido, e dentre os campos minados conhecidos está o maior campo minado do mundo, chamado K5, que começa próximo ao rio Mekong e segue pela fronteira da Tailândia até o Golfo da Tailândia. Sabemos que esse campo minado provavelmente contém cerca de 1,5 milhão de minas antipessoais. As minas entravam no Camboja em segredo, fornecidas pela União Soviética ou pela China, sem que soubéssemos quantas minas entravam no Camboja. Quantas pessoas acha que morrem por ano? No ano passado, o número de acidentes no Camboja relacionados a explosivos remanescentes da guerra foi 244. Nos anos 90 era 1.800, depois caiu para 1.500 e foi caindo. E hoje ainda temos um número significativo de acidentes por ano. Nem todos os acidentes são fatais, é claro. Acontecem muitos ferimentos. Essas varas vermelhas, varas pintadas de vermelho, demarcam o limite entre o solo seguro, onde estamos agora, e o solo perigoso, onde fica o campo minado, onde estamos encontrando e desativando as minas. Por que demora tanto tempo para desativar? A desminagem é um processo muito bem definido e nenhuma improvisação é permitida a fim de manter a segurança absoluta durante o trabalho. E também depende de vários fatores, de muitas variantes, como contaminação do metal, a firmeza do solo ou a densidade da vegetação. Todos esses fatores combinados com o clima e obviamente, com as muitas interrupções pela chuva que ocorre durante a estação úmida, resultam em um processo muito, muito demorado. E agora nós estamos andando sobre o campo minado desativado.
Elas estão espalhadas por todos os lugares? Estão sim, e a continuação é bem ali. Esse é o processo de desativação. É muito padronizado, como pode ver. O desarmador está seguindo em frente, entrando no solo suspeito. Cada varrimento do detector dele é definido por esse marcador vermelho de 1 metro. Ele vai conduzir 6 varrições controladas à frente, antes de mover o marcador da cabeça do detector. Agora ele está conduzindo uma investigação de sinal pela escavação. Durante a estação seca, esse processo pode levar 1 hora às vezes, não apenas 10 minutos como agora. Estamos na linha da mina agora, então eu não me surpreenderia se fosse outra MD-82 Bravo. Estou ficando nervoso só de observá-lo. Me pergunto o que ele está sentindo por estar tão perto. Bom, isso é trabalho de rotina para ele, então eu acho que não há estresse envolvido no processo com a nossa equipe. É apenas mais um dia de trabalho para ele? Eu acho que sim. Minas terrestres ficam embaixo da terra, dormentes, indetectáveis e prontas para explodir. Qualquer um pode se machucar. Um soldado ou uma criança inocente. É como a vida, não é? Uma hora tudo está indo bem e de repente, banque, uma tragédia acontece. E aí vem dor e sofrimento. E é essa dor aparentemente sem sentido que lutamos para entender. Você tem câncer. Não merecia isso. Nada do que você fez causou a mutação e o mau funcionamento de algumas células. Sua filha morre num acidente de carro. Não foi sua culpa. Um bêbado qualquer se chocou contra ela. Uma criança é traumatizada por conta de abusos. Um marido abandona sua família. Quando você passa por coisas como essas, você pensa: Deus, se existe um botão para parar a dor, por que você não aperta? Geoff, por favor, entre. Ela está começando a usar o conhecimento de sua deficiência para... Ela usa mesmo a sua deficiência a longo prazo. Ela faz jogos contra nós, ameaçando nos machucar ou machucar ela mesma. Não bate seu pé na parede. Ela não está fazendo as coisas que deveria fazer, como arrumar o quarto, guardar os brinquedos, ajudar a limpar, colocar os livros de volta na estante. Isso está ficando muito difícil e desagradável de lidar. Teve uma vez na igreja, o chão da igreja é de cimento, e ela começou a ficar nervosa. Então a gente levou ela para o fundo da igreja para relaxar. Só que ela continuou nervosa e estava sentada no chão de carpete, e ela bateu a cabeça tão forte no cimento, mas foi tão forte que as pessoas que estavam a 6 metros de distância viraram para olhar. E eu sabia o que tinha acontecido, eu fiquei... Foi... eu pensei em lesão no cérebro. Ou até a morte. Isso é terrível. Não queremos que nossa filhinha seja perfeitinha em público. Isso pode ter consequências graves se não conseguirmos controlar. Exatamente. Doutora Sharon Berry, diretora, psicologia. É a velha questão. Deus bom, mundo mau. Por quê? Deus é o culpado? Ele é um sádico cósmico? Ou tem outra opção? Para aqueles que não acreditam em um poder superior, a vida é muito simples. Vivemos em um mundo aleatório e injusto. Ou você tem sorte ou não tem. As coisas acontecem por acaso. O universo que observamos tem precisamente as propriedades que deveríamos esperar se, no fundo, não houver nenhum projeto, nenhum propósito, nem mal, nem bem.
nada além de uma indiferença cega e lamentável. Indiferença cega e lamentável? Devo dizer que isso me deixa muito frio. Há outra visão de mundo que forneça uma resposta mais satisfatória para os desafios da vida? A chave para entender o problema da dor é abrir a cortina e revelar a grande luta cósmica entre o bem e o mal. A Bíblia descreve um cenário em que houve uma guerra no céu. Lúcifer, que agora sabemos que é o diabo, escolheu se separar de Deus e convenceu este mundo a também se separar dele. O sistema deste mundo, com seus desastres e maldades e dor, veio como resultado dessa escolha. Agora temos um planeta em rebelião. E o diabo é descrito como o governante deste mundo. E então a dor e o sofrimento não são causados pela ausência de Deus, mas pela presença do diabo. E como Deus planeja acabar com a dor? Será que Deus tem um plano mestre? Então, Geoff, encontramos algumas cáries nos dentes de trás e temos que fazer alguns preenchimentos para você hoje. Por favor, abra a boca. Então por que Deus não impediu o pecado quando ele apareceu pela primeira vez? Por que temos que sofrer? E por que ele não se apressa e impede o pecado agora? Bem, pecados são parecidos com essas minas aqui do Camboja. Sua remoção é um processo lento e perigoso. A única maneira segura leva tempo. A dor que vemos ao nosso redor é uma evidência disso. Deus está permitindo que o pecado siga seu curso completo para garantir que a verdadeira questão seja resolvida no coração da humanidade para sempre. Ele não quer arriscar deixar o campo minado dos pecados dormente para que ele exploda novamente. Ele quer que fiquemos livres de pecados para sempre. E o único jeito de conseguir isso é com o tempo. Ao invés de forçar uma solução rápida, Deus escolheu desenvolver um plano que mexeria na raiz da dor. A Bíblia diz que o pecado, quando está totalmente amadurecido, traz a morte. Em outras palavras, dor, sofrimento e morte são os sintomas. Mas o problema central que precisa ser resolvido é o problema do pecado ou do mal. Então, como Deus faz para erradicar o mal? Bem, em uma revolta surpreendente, ao invés de Deus se distanciar de nossos problemas, ele se coloca bem no meio da humanidade. Deus veio à Terra e experimentou sua própria dor, seu próprio sofrimento e sua própria morte trágica. Por quê? Porque é isso que o amor faz. Acho que quando você lida com uma criança doente por 4 anos e depois percebe que essa doença é para toda a vida, isso pode ficar, sabe, pode ficar pesado às vezes. Nós pedimos isso? Não. Nós recebemos isso. Isso é a realidade e é o que temos que fazer. Conhecemos famílias que perderam os filhos. Então, ao mesmo tempo, e daí se nossa filha é cega? E daí se ela acabar em uma cadeira de rodas? Nós a temos. Podemos abraçá-la e amá-la. Fala de novo. Vamos descer. Olha para baixo e fala de novo. Vamos descer. Podemos ir aos lugares com ela e alguns pais não podem. É uma coisa que eu não consigo imaginar. Chamo isso de jornada. É uma jornada que você não pode planejar. Não tem com quem conversar. Essa é a minha sereia. Ela tá nadando no fundo.
está nadando Ela no ama fundo. baleias brancas. Será que ela vai ter algumas férias de verão? Podemos levá-la para a Flórida. Entende? Coisas idiotas assim. Ela poderá ter filhos? Você leva seu bebê para todos os lugares? Por quê? Porque ela gosta de mim. Ela gosta de mim. Eu concordo com algumas coisas e acho que ela é saudável. Vamos fazer tudo o que pudermos por ela para protegê-la. Quer comer macarrão com queijo? Quer? Então vamos lá. Ela é saudável e cheia de energia. Um dia por vez. Lide com isso o melhor que conseguir. Há uma história dolorosa na Bíblia que ajudou muita gente. A história desse homem é uma versão resumida da luta épica de nosso planeta. O nome do homem é Jó, e ele tinha tudo o que todo mundo queria ter. O diabo desafia Deus dizendo que Jó o segue porque tem tudo o que quer. Então o diabo pede para que Jó seja solto, para que ele lhe leve dor e sofrimento, para ver se ele ainda continuaria fiel a Deus. É aí que o mundo de Jó desmorona. Toda sua fortuna desaparece pelo terrorismo. Depois, seus filhos morrem num desastre natural. Sua esposa e seus amigos mais próximos o abandonam. E, finalmente, sua saúde fica fraca. O incrível é que, apesar de não ter recebido nenhuma explicação, ele nunca culpou Deus por nada disso. Não sabemos quanto tempo o tormento de Jó durou, mas sabemos que ele melhorou, teve outros filhos, recuperou a fortuna, o respeito e o prestígio. A Bíblia diz que o final da vida de Jó foi melhor do que o começo. Essa é a história que a Bíblia desenha para o planeta Terra. Começamos no paraíso. Era ótimo. Sem dor, sofrimento, doenças ou morte. Depois deu tudo errado. Perdemos tudo. E nossa existência agora é cheia de dor e sofrimento. Físico, mental, emocional, social e espiritual. Mas a Bíblia mostra um cenário de restauração global. Uma nova terra, onde não haverá mais dor, sofrimento ou morte. Deus não é a causa da dor, mas Ele a enfrentará com você. Nós não devemos temer e fugir de Deus. Devemos ser amigos dEle e correr para Ele. Além da dor, uma vida de saúde e alegria com Jesus para sempre. Bom, isso é uma coisa para se ansiar.